Boa noite, companheiros e companheiras. A chapa constituinte Terra, Trabalho e Soberania, que me propõe candidato a presidente, aqui no Ceará, representada pelo companheiro Eudes Baiman, candidato pela chapa a presidente aqui no Estado e no município, pela companheira Zezé, aqui presentes. A chapa quer esta noite começar saudando a grande greve nacional dos bancários, que paralisaram mais de 7.000 agências, contra os banqueiros que acumulam bilhões e não querem dar um centavo de aumento real para os bancários. Em segundo lugar, nós queremos propor aos companheiros do Ceará uma reflexão, que eu estendo aos internautas e, naturalmente, aos companheiros da mesa, que na sua grande parte estivemos a última vez aqui no Ceará em março. Lembram vocês daquele ato de comemoração dos 10 anos de governo, onde foi pintado um panorama róseo de qual era a situação do país, assim mais ou menos como o Paulo Teixeira pintou hoje, que está todo mundo, vamos dizer, satisfeito, que a coalizão de governo é uma beleza, que o Rui ainda reivindica, para não falar de quem dizia que o problema do STF, página virada. Muito bem. Depois nós tivemos o mês de junho. E foi a juventude, que tem o pé no chão, que chamou a atenção do Brasil para algo que a gente, no fundo, sabia. A extraordinária carência dos serviços públicos, a enorme desigualdade social nesse país, que não foi ainda modificada. Todo mundo ficou surpreso. Mas, convenhamos, companheiros, alguns ficaram mais surpresos do que outros. Que há melhorias, 70% de aumento do salário mínimo, por exemplo? Claro que há. Mas isso é conquista do movimento social, não é benesse da coalizão. As reformas de fundo, essas ainda não foram feitas. E não haverá avanço no transporte, não haverá avanço na saúde, não haverá avanço na educação, com a prioridade ao superávit fiscal primário, que canaliza os recursos do orçamento. Nós concluímos dessa mobilização toda que um fosso existe no Brasil entre as aspirações populares, entre a representação, por assim dizer, e os representados. E a maneira democrática de resolver esse problema é convocando uma Assembleia Constituinte, não atribuindo porcos e parcos poderes constituintes ao Congresso desse Senado e dessa Câmara, como foi feito em 86 e 88, que o povo dizia que eles eram constituintes de manhã, deputados à tarde e ladrões à noite. Não. O que nós propomos é uma constituinte, unicameral, proporcional, onde o eleitor vale um voto, sem financiamento privado, de preferência com financiamento público. A presidente Dilma teve sensibilidade. E, como já foi dito, foi à TV propor um plebiscito para uma constituinte para fazer reforma política. Mas, no mesmo horário, o aliado do Rui Falcão, o PMDB, conspirava no Jaburu, sabotando a presidente, reunia a cúpula do PMDB com a OAB e o STF, no dia seguinte foi para cima, denunciando a presidente. Então, companheiros, com esse Congresso não dá e com o PMDB nós não vamos sair do lugar. Esse que é o problema. A reforma política, que existe vários projetos no Congresso, está sendo cozinhada em fogo brando por um deputado do PT que é mais PMDB que PT, nomeado pelo PMDB. E, não obstante, uma pesquisa do Datafolha, 5 dias depois que a presidente recuou, a Datafolha dizia que 73% dos brasileiros são pela Assembleia Constituinte. Um mês depois, o governador Tarso Genro, utilizando um gabinete digital, fez uma pesquisa no Rio Grande do Sul e deu 80% pela Assembleia Constituinte. Outras pesquisas que tem aí, de diferentes órgãos, fazem muita pergunta, mas essa pergunta não fazem mais. Essa é a pergunta que não pode ser feita. E, companheiros, na minha opinião, essa é a questão central para a política de classe popular, democrática nesse país. É preciso dar a palavra ao povo e encontrar um meio, e o meio é a Constituinte, de fazer com que essa vontade de modificar as coisas encontre um canal. No sábado passado, uma plenária de movimentos sociais, onde estava a CUT, o MST, a UNE e outras organizações e movimentos, CONEM, etc., decidiu fazer um plebiscito popular
do tipo daquele da ALCA. Um plebiscito popular no próximo 7 de setembro do ano que vem, numa grande campanha que começa no próximo 15 de novembro, com a seguinte questão colocada: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma política? Eu acredito que isso deva ser discutido pelos companheiros todos aqui. Se estamos pela reforma política, pelo menos quase todos estão, é preciso dar os meios reais para que o povo possa impor uma reforma política às instituições caducas desse país, ao Congresso desse deputado de 42 anos que não quer mudar nada, o Alves, ao STF, cúmplice do regime militar que está de pé aí até hoje, e ao conjunto das instituições herdadas do regime militar. Nesse sentido, quero dizer que a campanha de 2014 não vai ser mais uma campanha eleitoral. Há uma outra situação, não apenas no Brasil, como no mundo. Na América Latina voltaram os golpes de Estado. É que o imperialismo, para sobreviver, não pode comportar, não é a soberania nacional, é um laivo de soberania nacional. Não apenas a presidente é espionada, como os leilões, como esse de Libra que está sendo preparado, é espionado para que não haja um verdadeiro leilão, haja uma manipulação em favor da potência dominante. A presidente teve, Rui Falcão lembrou, tem razão, a dignidade de não ir aos Estados Unidos nessa situação. Ela deve ter a coragem política de suspender o leilão de Libra. É o que pedem os trabalhadores petroleiros, é o que pede a CUT, e é um calendário de mobilização que eu acho que o PT deveria apoiar, porque reforça a soberania, reforça o nosso combate e reforça a possibilidade de ter um governo sem PMDB. Quero dizer que há muita coisa que a gente tem que fazer. É preciso preparar a eleição do ano que vem com uma força social de mudança. É preciso que haja, não apenas um partido em campanha, é preciso que haja uma coligação. Eu não sou pelo partido único, sou a favor de uma aliança com o PCdoB, com os setores populares do PDT e do PSB que existem, se quiserem vir, são muito bem-vindos. E sou a favor de propostas que sensibilizem o povo sobre as suas necessidades. Mas quero dizer que nós não vamos a lugar nenhum com a atual direção do PT tal como ela está. É uma direção que se acovardou face ao Supremo Tribunal Federal. É verdade, tirou uma nota que denunciava a sentença, mas como disse o presidente da CUT, militante não come nota. E o que nós precisamos é de um processo de mobilização para desmascarar a sentença. Não apenas, o que é muito bom que haja o segundo julgamento de uma parte da pena que pode diminuir, mas o partido está condenado. Inclusive os companheiros estão condenados. Então é preciso anular a ação penal 470. E espero que um começo de reversão de clima no Brasil e no PT nos permita encarar de outra maneira todo o processo que vem aqui, porque eles, como se mostra, vão querer esticar essa conversa para o ano que vem. E para mudar a direção do partido, é preciso de medidas políticas, e a primeira e mais imediata, se fosse possível, a primeira e mais imediata é acabar com o PED, gente. O PED é um processo vicioso e viciado. Quem está aqui na sala sabe, quem está nos ouvindo pela internet é testemunha. Em uma semana, 500 mil pessoas pagaram o boleto. E um dia, 311 mil. Companheiros, é evidente que isso é o poder econômico dentro do partido. E é normal, porque o processo eleitoral direto, copiado do processo institucional eleitoral, privilegia o poder econômico. É o exercício da cidadania. Mas nós não somos pela cidadania, nós somos socialistas. Dentro do nosso partido é militância, quem tem lugar é o militante, não é o filiado reduzido a cidadão, não. É preciso recuperar o filiado e elevá-lo, voltar a ser militante. O partido de volta para os militantes, encontros de delegados, discussão olho no olho, onde um convence ou não é convencido, emenda ou não emenda, e daí sai uma direção, sai uma política, e sai um candidato, e sai a unidade partidária, e não a divisão permanente, onde todo mundo cuida do seu gabinete, da sua carreira e do seu mandato. Como funcionam os outros partidos. Como funcionam os outros partidos. Então, companheiros, nós não queremos completar a paisagem com um partido com bandeira vermelha. Nós queremos mudar o Estado. O PT foi criado para transformar o Estado. A desgraça é que antes de ter mudado o Estado, parece que o Estado é que está mudando o partido. Mas como essa discussão ainda não acabou, alguns acham que já acabou, já foram embora em épocas recentes. Pois eu acho que essa história ainda não acabou. E estou aqui no PED pela quinta vez, acredite em mim, quinta vez candidato a presidente, dizendo que precisa acabar o PED e voltar aos encontros de delegados. Muito obrigado, companheiros.